Glórias ao Senhor nosso Deus. Fala, Senhor Jesus. Glória a Deus. Cheguei. Amém? Glórias a Deus. Não vou dizer que foi uma luta chegar aqui, porque de fato o ônibus demorou 45 minutos. Eu poderia desistir se eu quisesse, como eu pensei, né? Cheguei na parada em São Brás, 6h30. Eu peguei o ônibus, era 7h20. Entendeu? E assim, eu subi no ônibus e na hora que eu chegar, estava na minha mente isso. Chegar, cheguei. Para a glória de Deus. Amém? E eu estou só com a vida, graças a Deus. Nem crédito tem, nem nada. Não poderia mandar mensagem que não ia resolver. Você que me ligasse normalmente. Amém? Obrigado, pastor Rodrigo, pastor Aleio, pastor Thelma, por ter visto vocês novamente. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6, versículo 13. É o tema, né, da campanha, em nome de Jesus. Eu quis honrar o compromisso. Era mais fácil eu ter ligado para dizer que não ia dar tempo mesmo. Muita chuva em Belém, né? Mas graças a Deus eu cheguei. A palavra diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia, se assente com alegria nesta noite, para a glória de Deus. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor em Levítico fala que o Senhor falou a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. A palavra do Senhor já tinha falado sobre o altar, sobre a vida de Moisés. Moisés tinha que preparar o altar, e quando ele prepara o altar, na época da lei, a pessoa que errava e pecava, olha como isso é interessante, ela pegava um ovinho, uma ovelha, trazia ao sacerdote, o sacerdote recebia a ovelha como oferecimento daquele que pecava diante do Senhor. Ele trazia, o sacerdote recebia, colocava no altar, e quando ele colocava no altar, o sacerdote orientava aquele que estava levando a ovelha a colocar as suas mãos, olha aqui para mim, as suas mãos sobre a cabeça da ovelha. Quando fazia isso, todo o pecado que estava sobre ele, diz a palavra do Senhor, que era automaticamente perdoado. E o que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava a ovelha, ele cortava toda a ovelha e levava para um sacrifício. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então o Senhor ordena que Moisés e dá uma orientação para ele, uma direção para ele, dizendo para ele que o altar teria que estar com fogo pela noite e também durante o dia. Eita, glória a Deus! E o que isso nos traz? Um entendimento sobre as nossas vidas. É simples. Tem pessoas que só pegam fogo durante a noite no culto, adorando o nome santo do Senhor. Mas aqui nós temos dois entendimentos. Qual é o entendimento? Você tem que ter sempre a chama do fogo do Espírito Santo, tanto aqui, mas também quando sai daqui, quando vai da tua casa. Eita glória! E que chama é essa? Essa chama, ela é agora, mas é também quando você se levanta durante o dia, porque a palavra do Senhor vai dizer que ela tinha que ser mantida durante a noite, e pela manhã o sacerdote tinha que vir tirar as cinzas
precisa do altar. E não era só isso não, que era? A Bíblia vai falar que ele tinha que estar com uma calça de linho fino para poder levar o holocausto em um lugar alto. Quem está entendendo? E o que é que a calça fina de linho fino quer dizer? Quer dizer pureza, quer dizer santidade. Ou seja, não adianta pregar se tu sabe como está a tua vida. Glória! Não adianta levar se tu sabe como se encontra a tua vida diante do altar de Deus. Aleluia! Se tu sabe que tem que ter santidade, se tu sabe que tu tem que ter integridade, então coloca a calça de linho fino, coloca a calça, pega a palavra, agora é o Senhor, mas faça isso diante de Deus, com prazer e pureza, diante do altar do Senhor. A palavra diz que o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto. Como é que isso acontecia? Toda vez que ele pegava a lenha para poder subir e apresentar sobre o holocausto, para que houvesse mais queimas ainda, ele tinha que colocar uma vestimenta de linho fino para poder fazer isso. Era Deus falando que as nossas vestimentas espirituais temos que ter diante do Senhor pureza, integridade para poder oferecer. Por que o Senhor não aceitou de Caim a oferta, mas aceitou de Abel? Porque o próprio Senhor falou para Caim, olhando para ele, falou: olha, Caim, eu já vi teu coração, rapaz, limpa que ainda dá tempo, eu já lembrei, eu já vi a porta do teu coração, ela está suja. Quem está entendendo? Não é só vir pegar, não. A tua vida também tem que estar diante do altar, em vestimentas reais e santas, diante da presença de Deus. Oh, aleluia! Ou seja, não é de qualquer jeito. Tu te apresenta diante de Deus de uma forma que Deus, quando Ele olha para você, Ele te conhece. E as vestimentas, quando Ele pegava a lenha representa trabalho, quem está entendendo? A lenha não ia caminhar de lá para poder se jogar ao fogo. É alguém que pegava a lenha e levava sobre o altar. É o Senhor dizendo: Ele vai ter trabalho para fazer isso. Isso quer dizer o quê? Perseverança, observação. Alguém está entendendo isso? Assim como o Senhor te observa, você também tem que ser, você também tem que observar as coisas do trabalho da casa de Deus. É trabalho, irmão. Não é fácil. É trabalho. Para a chama não se apagar, a gente tem que carregar bem. A gente tem que fazer isso. E isso é a ordenança que Deus nos deu. Mas que lei é essa? A consagração. Pessoas que não consagram, não conseguem jejuar, não conseguem se separar, não conseguem ler Bíblia, não conseguem levantar de manhã para consagrar a sua vida, mas requer algo de Deus. Pega as coisas para Deus, como se Deus fosse a lâmpada mágica. Quem está entendendo? Deus é Deus, irmão. Ele requer separação. Lembra, olhe pela madrugada. Dá para Deus o melhor da tua vida. Não é finança.
Não adianta só pedir, tem que também entregar, porque pedir é fácil. Aleluia! Você tem que ter garantia diante do Senhor. Eu acho que eu já botei esse testemunho aqui. No período da morte do meu pai, depois de 6 meses ele sepultado, havia uma dor ainda terrível dentro de mim. Certa vez o meu filho Joás, com 1 ano e 5 meses mais ou menos, ele pegou uma gripe, e essa gripe foi tão forte que congestionou a respiração dele. Estávamos em casa umas 6 e pouco da tarde, quando eu cheguei, a Rayana, minha esposa, tinha dito para mim: o Joás não está bem, a respiração dele está muito fraca. E nós falamos sobre isso, a gente percebeu que ele não estava conseguindo respirar, ele não sabia como respirar direito pela boca, está entendendo? Quando nós vimos aquilo, ele queria se debater, agoniado para querer respirar, eu falei: entra agora no carro e vamos levar ele para o UPA, na perimetral. Agoniado, a Rayana chorando, sacudindo a criança, eu dirigindo nervoso. Eu me lembro que ali dirigindo na perimetral, disse para o Senhor: Senhor, a toda perda do meu pai ainda está grande, não faz eu perder meu filho. E a Rayana dizendo: ele está ficando roxo. Eu disse: por favor, Senhor, não faz eu perder o meu filho. Aí quando nós estávamos próximo à UPA, ele deu um suspiro. Deus tinha ouvido naquela hora aquilo que nós estávamos falando, e por isso ele ainda está vivo, graças a Deus. Tem 6 anos, mas poderia ser diferente. Quem está entendendo? Eu acredito que o Senhor viu o meu esposo na obra, ele sabe que eu busco a presença dele, ele sabe que a verdade. Se um dia tu precisar do Senhor, no dia mais difícil da tua vida, e tu não tiver a lâmpada na reserva, se tu não dizer, tu não é mais especial do que ninguém, pode acontecer o pior. E Deus pode te lembrar de dizer: naquele dia eu te chamei para buscar pela madrugada, o teu sono foi maior. No segundo dia eu te chamei na madrugada e tu não me ouviu. No terceiro dia eu te chamei e tu não quis se levantar. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o homem mais rico da vida, chamado Jó, a Bíblia diz que ele levantava pela madrugada e orava e apresentava em sacrifício seus filhos. Se uma pessoa de posição que tem dinheiro é ocupado e tem tempo para orar de madrugada ainda pelos seus filhos, pela preocupação, quem somos nós? Por que nós não buscamos Ele verdadeiramente? Porque nosso hábito só é de pedir e não de fazer mais por Deus. Você sabia que Deus cuida de nós? Você sabia que Deus cuida de nós? Deus Ele cuida. E ninguém aqui é descartável aos olhos do Senhor. Todos nós somos úteis na graça de Deus. É como tu te comporta e a tua postura aonde tu te congrega. Se Deus te colocou ali na portaria, faça com excelência. Se é só para limpar, faça com excelência. Tem gente que prega, tem gente que louva, tem uns que se chamam pastoreia, diaconato. Todos somos envolvidos na obra do Senhor. Então carrega a lenha, meu irmão. Da igreja que eu estava pastoreando lá na Terra Firme, tem um diácono chamado Adriano. O Adriano aprendeu com a mãe dele a ser a pessoa de limpar a igreja. Ela passou mais ou menos 18 a 20 anos só nesse serviço. Ela amava e tinha prazer em fazer isso. Levava
cima desse posto. Valeu. Deus me livre se eu dissesse assim, Adriano, quero dar uma oportunidade para a irmã, que ela quer ir para a minha igreja. Já ficava chateado. Ele falava, não, pastor, tudo bem, mas depois ele ia lá ver se estava do jeito que a mãe dele ensinou. Aí ele mandava mensagem, pastor, o banheiro não ficou impedido, não está cheiroso o banheiro. Eu entrei na igreja, pastor, não está cheiroso a igreja também. Ele está entendendo? Ele não limpava de qualquer jeito, porque ele aprendeu o caminho dele. Não era só uma pincelada. Eu estou te falando, irmão, que alguém pode desprezar isso, mas preste atenção. Você chega numa igreja, vê uma igreja muito organizada, muito bonitinha aqui, dá prazer de estar aqui, para entender. Uma vez lá na pedreira, alguém falou para mim assim, pastor Jean, se eu chegar na sua casa e eu ver a sua casa bagunçada, eu vou olhar e vou dizer que o Senhor não tem zelo pela sua própria casa. Agora, quando tu chega na tua casa e tu vê que a tua esposa arrumou, organizou a casa, quando tu entra, tu não te sente confortável na tua casa, todo mundo se. Aí ele falou assim é Deus na casa dele. Eita glória! Aleluia, aleluia! Deus gosta do melhor, irmão. Deus ama o melhor. E que mais é a responsabilidade do sacerdote? Quando era pela manhã, o sacerdote já tinha outra vestimenta. Quem está entendendo? 3 coisas ele pegava. Primeiro, uma pá, que era para poder tirar a cinza do holocausto. Pegava uma pá e ele tinha um balde. Ele pegava e colocava dentro do balde as cinzas. Isso pela manhã, porque a cinza tinha que ser removida. Porque a simbologia também da cinza é aquele que está aqui conosco, mas sempre há dúvida nele em relação ao trabalho. Então tem que algumas coisas têm que ser removidas. E mas aonde é isso? Dentro de nós. Ao trabalho da igreja. Quem está entendendo em nome de Jesus? Coloca aqui. E a Bíblia vai dizer que ele pegava uma espátula e adentrava mais um pouco onde estava o holocausto por baixo, para poder tirar. E a grande pergunta, ele já tirava com uma pá, para que precisava ainda de uma espátula para entrar? Porque havia algumas cinzas que lá dentro a pá não conseguia remover, mas ele entrava com a espátula, tirava dos canteiros, limpava tudo com excelência. Alguém está entendendo aí? Se tiver alguma coisa para mudar na tua vida dentro de você, para poder novamente Deus queimar de novo, foi transformado, mas não para de mentir. Foi transformado, mas calúnia. Quem está entendendo? É cinza, irmão. É cinza, eita glória. Tem muito altar que a cinza ainda está debaixo do altar. É pastor adulterando, é esposa do pastor se metendo com alguém na igreja, é pastor pregando, bebendo, cheirando cocaína, é cinza no altar. Deus tem que limpar, tem que limpar essas coisas. Aleluia! Tu sabe quem é as pessoas que não são reconhecidas? São as pessoas que querem te guiar no melhor caminho do Senhor. Esses não prestam para as pessoas. O que presta são pastores que não tiram a cinza, que te engana, diz que viu isso, diz que viu o anjo desceu, é um anjo para cá, um anjo para lá, é um anjo de patinete, é um anjo, meu Deus do céu. E Bíblia que é bom, nada. Encheu lá a sede, o tempo desse lá atrás. O pregador veio de não sei aonde, para não dar o nome dele. Veio, vai, a sede, tá, para revelar.
conhecia. Não era a mulher dele que estava com ele, sabia que aquela mulher era amante dele. Porque eu conheço a mulher dele, quem está entendendo? Ele é um empresário. Aí, sabe o que eu acho engraçado? Eu falo assim, a fisionomia do varão lá antes de começar o culto era bom. Mas quando ele começou a pregar, a fisionomia dele mudou. É incrível isso. Fica meio estranho a fisionomia dele, sabe assim? Ele não tinha aquele brilho, aquela paz que ele está entendendo. Aí eu vejo um anjo atravessando o rio para poder chegar lá. Ai meu Deus. Aí a outra amante lá já Deus manda dizer que esse casamento vai prosperar. Peguei a minha Bíblia e vim embora. Cinza no altar. Tu acha que o homem de Deus ia se enganar? Porque eu já vi, o pastor dizia assim: larga porque não é tua. Hein? Pede perdão para Deus, sai desse pecado. Quem está entendendo o nome de Deus? Levante a mão aí. Lá pra cá e acende o Pai. O fogo da noite tem que ser o fogo do dia. Que o Espírito Santo possa queimar de noite e de dia sobre a tua vida. Na verdade, era 24 horas queimando no altar. Aleluia! Aleluia! Lá em Canetal, o pastor usadão, lá realmente ele era usado, mas ele era um sem vergonha. O dom dele prevalecia, irmão, ele era usado, mas era um sem vergonha. Teve uma vez que o presbítero Ademildo, ele vinha na bicicleta dele sentido Transcametá, que era Cametá para Tucuruí, mas ele vinha de lá para cá, para Cametá, vindo para o trabalho, na BR, pedalando. De longe ele viu o carro do pastor entrando no hotel. E o pastor viu o que ele viu. Ele foi embora. Quando foi mais tarde, ele mandou no grupo da igreja: olha, se alguém viu o meu carro entrando no motel, não fui eu não. Meu carro está alugado. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Nem que o carro dele estava entrando lá, se estava alugado. Hein? Quem está entendendo? Cinza no altar. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não ache que porque Saul desobedeceu e perdeu o trono, mas não é só o trono a questão, mas a sua salvação em relação ao pecado de Davi, que foi pior do que a de Saul. Mas o que aconteceu com Saul? Verdadeiramente Saul perdeu a sua salvação. E Davi, escute isso, quando o Senhor falou para Davi que a espada não se apartaria na porta da sua casa, escute isso, os seus filhos se rebelaram contra ele. Um dos filhos dele estuprou a própria irmã, que está entendendo? A sequência de coisas na família foi só assim. A gente andava desonrado se fosse nós, irmão. Se o meu filho pegasse a minha filha, se o meu outro filho Absalão matasse o meu filho, quem está entendendo? Sabe por que o Senhor falou essa expressão da espada? Porque antigamente só usava a espada algumas pessoas que iam para a guerra, soldado, capitão. Quem está entendendo isso? O rei usava a espada. E qual é a finalidade da espada? Ferir e matar. Quem está entendendo? O Senhor estava dizendo para Davi: olha, tu vai andar ferindo na minha presença, mas tu vai andar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia! Oh, glória! Por que isso? Porque a gente paga pelo que a gente faz. E aos olhos do Senhor nada está escondido. Ele sabe. Ele dá tempo. Alguém pode dizer: não está dando certo. Não está dando certo. É que ele dá às vezes
vezes oportunidade para se arrepender, mas o coração fica tão corrompido e cego que ele não consegue mais voltar atrás. Alguém entende isso que eu estou falando? É por isso a questão de ter acesso ao fogo do altar do Senhor. Noite e dia você tem que andar se observando e se reparando no que fala, nas tuas atitudes, na tua postura. Por quê? Porque tem só alguém com maldade te observando para falar o que não é, até provar que não é. Várias consequências já aconteceram. É ou não é verdade? Os pastores aqui não. Nunca ninguém falava de vocês, né, pastor? Nunca falaram, né? Nunca apunhalaram, né? Meu Deus, os pastores são os primeiros a apanhar tudo. Vocês estão entendendo isso aí? E para suportar tem que ter chamada, tem que ter fogo, tem que ter medo todos os dias de alguém olhar para nós que falou mal e ainda ir lá, não é ser bom, mas ainda ir lá, dar para o Senhor para a pessoa. Por quê? Porque uma coisa ela ser o que ela é e outra coisa é eu ser de Cristo. Eita glória! Mudado pela presença do Espírito Santo de Deus. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a leita nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Colocar em ordem algumas coisas sobre as nossas vidas é importante. Não é só colocar em ordem o que eu acho, mas é dar exemplo do que eu faço para poder falar, para que ninguém aponte. Alguém conhece gente assim que é todo errado, mas quer te corrigir? Pessoas que não olham, né, para si próprio. Quer ver uma coisa aqui? Eu consigo observar alguém e falar detalhes da vida de alguém, como se eu fosse o dono dessa verdade. Eu consigo expor alguém, mas eu não consigo falar dos meus pecados ao mundo e ligar para alguém para poder dizer: olha, eu estou te ligando para ele expor, para ele dizer quem eu sou, do pecado que eu cometo que ninguém sabe. Quem está entendendo? Mas eu sei expor as pessoas, mas eu não consigo dizer dos pecados, quer dizer que eu sou mais santo. Eu não consigo dizer dos meus erros, aquilo que eu cometo, mas eu sei falar dos outros. Alguém tem isso aqui no nome de Jesus? E o que é que a Bíblia vai dizer aqui? A Bíblia fala das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente. Tem parada aí? Tem parada? Ou é contínuo? E por que você para? E por que o sentimento e o desejo não tem tempo de parar e de desistir? Porque não está queimando. Quem está entendendo? Não está carregando linha. Quem está entendendo? Irmão, eu vou lhe falar uma coisa bem aqui assim. Lucas 9,62, se eu não me engano. Pode ver aí, 9,62. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não é apto de voltar atrás. Quem vai entender? Está doendo, vai doendo. Está ferido, vai ferido. Estão falando, vai assim mesmo, glória. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir mais. O fogo tem que arder 24 horas sobre as nossas vidas. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus conhece e Ele sabe da tua dificuldade. Uma coisa é a tua necessidade e outra coisa é a tua fome de busca pelo Espírito Santo de Deus. Eu poderia chegar aqui e dizer aqui: olha, irmãos, eu não queria mais nem vir aqui hoje. Por quê? Porque foi difícil de chegar aqui, não foi fácil.
farmácia, andei, fiquei na parada, peguei outro lotado, estava chovendo, suei bastante ali, e eu aperto, eu freio, vai para cá e vai para lá, olha os pais, olha o trânsito, olha o engarrafamento, mas na minha cabeça estava assim, eu vou e a hora que eu chegar, eu vou ministrar a palavra de Deus. Quem está entendendo aqui? Oh, glória! Isso se chama compromisso. Eu trouxe lenha, aqui tem fogo, camaia, orabacomanaia, sede, praia. Enquanto essa igreja tiver fogo, pode ter um, pode ter dois, o fogo não é estranho, o fogo vem de Deus, glória! Como diz o apóstolo Paulo, seja firme e constante nas coisas do Senhor, aleluia. Desculpa é fácil, tá, meu irmão? Eu quero ver suportar. Ainda hoje, ainda ontem, eu ouvi no dia das mães essa palavra aqui. Eu fui falar algo e a pessoa falou para mim: porque, meu Deus, eu não aguento isso, Mate, porque isso é uma desgraça. Eu ouvi a pessoa falar e eu fiquei calado. No final só disse essa palavra. Tu não sabe o que tu estás falando. Quando foi hoje, eu tive a oportunidade mais calma de poder falar. Disse: olha, tua palavra de ontem, não quero ouvir aqui dentro de casa. Não foi minha esposa não, mesmo. Não quero ouvir aqui dentro de casa, porque tu tem que entender uma coisa. O que você tem que entender, que eu e a Rayana não trabalhamos. Então, quando as coisas apertam, ela já sabe. Quando as coisas apertam, ela já sabe. A gente tem que saber suportar o que nós estamos passando. Mas essa palavra que você usou ontem, essa palavra não existe aqui dentro de casa. Porque essa palavra é uma mãe que tem um filho que perdeu no mundo. Nem cabe a ela dizer isso sobre o filho que está no mundo das drogas. Quem está entendendo isso aí em nome de Jesus? Suporte dele. Pode lhe faltar tudo, mas menos o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque isso vai trazer equilíbrio em dias maus para a tua vida. Sabe qual é o aperto sério em finanças? Todo mundo endividado. Todo mundo passando por uma situação difícil e complicada. Sabe o que é que vai te ter ao ponto de você não tirar a sua vida? Que muitas pessoas vão querer negociar a sua mente, querer ceifar a sua vida por causa de dívida, dificuldade, muita peleja. Se tiver queimando aí, se o fogo tiver queimando em ti, noite na tua vida, Deus sempre trará provisão sobre a tua vida. Que sejamos remanescentes diante da presença de Deus. Ainda que eu não tenha, quem está entendendo aí, meu irmão? Pode falar uma coisa. Eu conheço pessoas que não têm nada. Eu conheço pessoas que passam o dia lavando roupa. Deixa eu te falar isso daqui. Eu conheci pessoas que estavam sem nada durante todo o dia. Mas quando recebeu a bênção no terceiro dia, queria dividir comigo a bênção que ela tinha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, que isso é fogo. Aí eu falei para a pessoa, digo, não, eu sei, conheço a tua dificuldade. Você diz: não, vem aqui porque eu quero te abençoar, porque eu entendo que se eu abençoar a tua vida, que o homem de Deus é uma semente na minha vida também. Quem está entendendo? Irmãos, olha aqui, eu fui sincero com essa mulher. Eu disse para ela assim: senhora, eu vou ser sincero, eu preciso mudar então, porque se eu estivesse passando 2 dias, todo dia com dificuldade, se Deus me abençoasse no terceiro dia, eu te confesso que eu ia pensar em ninguém, eu ia pensar cada vez mais ali, colocar no meu cerebro. Não é verdade
isso, irmão? É ou não é verdade? Não está com dificuldade, segura ali uma bênção que tu não quer dividir. Por quê? Porque tu lembra que tu passou o dia, Deus te abençoou agora, vai ficar na tua ali, por quê? Porque tu soube que tu passou 2 dias sem ter nada. É uma verdade isso. Mas quem entendeu na vida pensa diferente, age diferente, em meio a várias circunstâncias. Quem está entendendo? Essas pessoas são diferentes. Por quê? Porque tem fogo na vida delas. São pessoas que oram não tendo, ora tendo. Quem está entendendo aí? Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. E sabe o que foi a bênção que ela ganhou? Uma banda de frango que queria partir no meio dessa banda. Quem está entendendo? Eu peguei. Eu fui lá e eu peguei. Mas eu tinha alimento. Quem está entendendo? O que foi que eu fiz? Guardei. Troquei a sacola. Guardei. Quando foi com 2 dias eu fui lá. Disse, olha, eu comprei aqui para ti uma banda e mais isso daqui, ó. E daqui está entendendo? Aliás, eu comprei o peito. Sabe esses frangos fracionados? Eu fui lá e comprei o peito. Mas essa banda que eu tinha, eu disse que eu tinha comprado tudo aqui para poder dar e abençoar a vida dela novamente. Quem tem isso? Temos que ter fogo no altar, irmãos. Nós temos que ser pessoas diferentes. Fazer a diferença naqueles que precisam. Às vezes eu estou lá naquela situação, mas alguém me liga e a situação está, por que pareça, pior do que a minha naquele momento. E Deus me dá recurso e palavra para alimentar alguém que precisa também, que era eu, a vida de alguém, e Deus termina enchendo lá e enchendo aqui. Quem está entendendo? Podemos orar nessa hora? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Espírito Santo da verdade, de novo Espírito Santo por essa noite, pela vida daqueles que aqui chegaram, a vida daqueles que aqui estão, Pai querido, para a glória do Teu nome, Espírito Santo. Senhor amado, que não possa faltar o fogo do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai querido, para a glória do Teu nome, Senhor. Reverte com autoridade e poder, ser conosco hoje e sempre, ser nossa igreja, ser com o pastor Rodrigo, com a pastora Leila, com a pastora Thelma, pessoas que estão à frente desse ministério, Pai querido. Senhor amado, te peço, Senhor, uma oração agora especial para este ministério, Pai querido, que ainda está de pé, pelo Teu poder e pela Tua glória, Pai amado. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas aqueles estão, Pai querido, de cabeça erguida, a qual ninguém pode apontar o dedo, Senhor, que eles são isso ou aquilo, porque eles são dignos e justos diante da Tua presença. Tudo que eles propõem fazer é o melhor para a Tua casa, que possamos alcançar sempre o melhor, abençoando, Senhor amado, todo o rebanho deles, hoje e sempre a casa de todos que aqui estão, para a glória do Teu nome, eu te peço, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Amém. Glorifique a palavra do Senhor. Obrigado nesta noite por me ouvir.